Fala pessoal, bem-vindos a mais uma live. A live de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje não tem script, hoje não tem nada escrito, hoje não tem roteiro a ser seguido. Mas eu acho que pela primeira vez vai ser uma live do coração, sabe? E quando eu falo live do coração, não significa que vai ser uma live sem ensinamento. Eu gosto muito de aprender com erros e acertos de outras pessoas. Então a live de hoje vai ser muito sobre isso. E depois essa live vai ser uploaded pro YouTube, né? E eu quero deixar lá como registro da minha história. Eu acho que, na verdade, demorei até pra entrar na live. Eu acho que é mais um receio de fazer essa live, de falar algo tão íntimo, tão que as pessoas têm tanto preconceito. Na verdade, eu não tenho problema de falar sobre isso, mas eu acho que fico com mais pé atrás de falar por causa da reação das pessoas em relação a mim. De ser talvez estereotipada, talvez seja colocada numa caixinha, quando na verdade é muito longe disso, né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha jornada com o trabalho em rede social, mas como é que eu fiz pra casar isso com depressão, com ansiedade. Então, contar um pouquinho da minha história. Esse mês de setembro é um mês onde se tem falado muito, é um mês de conscientização contra a saúde mental, né? Não contra a saúde mental, conscientização da saúde mental. E eu acho importante contar essa história porque eu acho que muitas pessoas acham que é uma doença que você tá triste porque você perdeu o emprego, como se fosse uma tristeza. E não é uma tristeza, né? Então eu queria contar a minha história a respeito disso, né? E para que as pessoas que estejam pensando em trabalhar com rede digital, rede social, possam ter uma noção real do que acarreta, né? Como é que se trabalha, já que é uma certa exposição, se você escolher trabalhar diante das câmeras, né? Eu sempre falo que trabalhar com digital é muito cheio de possibilidades, né? Tem possibilidades diversas de trabalhar por trás das câmeras, né? Tem, enfim, muita chance de você ganhar dinheiro fazendo coisas que não precisa aparecer. Não é o meu caso, eu gosto de estar na frente da câmera, eu gosto de ensinar, eu gosto de inspirar pessoas, eu gosto de botar a cara aqui, mas eu sei que tem pessoas que não são assim e mesmo assim sofrem com depressão, ansiedade. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa ter um entendimento nesse mês tão importante, o entendimento do impacto que a gente pode ter na vida das pessoas, seja ouvindo, seja buscando ajuda, seja entendendo a necessidade delas, e seja também reconhecendo, né, os seus sintomas. Eu não vou me prender muito aos meus sintomas, porque eu não quero ninguém assistindo essa live dizendo eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto aquilo, então eu devo ter também. Procurem ajuda. Se você acha que alguma coisa está diferente, procurem ajuda. Procurem auxílio médico, conversem com alguém que vocês confiem. Ou se você não sabe como as pessoas vão reagir, procure realmente telefones, né, que existem de auxílio a apoio à vida aí no Brasil. Aqui no Canadá também existem linhas específicas para isso. A minha jornada com o marketing digital começou meio que ao mesmo tempo da minha jornada com depressão. Eu fui diagnosticada com depressão pós-parto após o parto da minha quarta filha. Isso foi minha filha nasceu em abril, em maio fui diagnosticada com depressão pós-parto, num nível já profundo, né? Eu lembro que quem fez a minha avaliação de depressão ficou muito assustada na hora e imediatamente ligou para um médico para que eu fosse acompanhada, para que não dali eu não tomasse nenhuma decisão que eu fosse me arrepender. E meses depois eu comecei um e-commerce aqui no Canadá, né? Eu comecei uma empresa minha de
caixas de presente personalizadas e eu entregava. Isso tudo me trazia muita alegria, né? De ver a reação das pessoas recebendo aquilo. Normalmente era de surpresa. A gente entregar. A parte da entrega da caixa era o que mais mexia comigo. Era o que mais me trazia uma sensação de que eu posso estar fazendo diferença na vida das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo, eu tinha uma depressão severa, né? Eu tava passando por uma depressão severa e ao mesmo tempo eu tava arrumando um jeito de meio que esquecer. Então, ter esse empreendimento foi muito de mão dada com a minha depressão. Eu criava as caixas, eu estudava sobre marketing, como fazer a divulgação, eu fazia os vídeos, eu fazia as fotos, eu montava a parte gráfica, eu fiz toda a parte do logo, né? Eu fiz toda a parte de divulgação gráfica e, enfim, eu fazia tudo. Era eu presa, né? E ao mesmo tempo eu tava de mão dadas tentando sobreviver, tava de mão dadas com a depressão, tentando sobreviver a esse período da minha vida, né? Fora dar de mamar e cuidar de 4 crianças, né? E uma recém-nascida. Então, empreender pra mim foi sempre muito atrelado. Não sempre, eu empreendi antes, mas dessa última vez estava muito atrelado à depressão, à ansiedade. E o que é que o empreendedorismo fez por mim, né? Empreender é muita loucura. Empreender é você ter um parafuso a menos, porque você realmente passa por situações que você não precisaria passar se você não estivesse empreendendo, mas que no final é seu sonho, você gosta, mexe com aquilo, né? Então, eu tá nessa correria e ao mesmo tempo tá maternando, né? Muitas vezes eu me perguntei, o que é que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso, né? E eu sempre fui muito empreendedora, demorou um tempo pra eu aceitar, mas eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre gostei de melhorar a vida das pessoas, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de ser paga por isso. Então, era isso que eu fazia. Com vários momentos da minha vida, eu sempre fiz isso. E aí, quando eu tava tendo esse e-commerce, né, que eu comecei a estudar muito marketing social, como botar esse programa para fora, inclusive eu fui convidada pela junta de pequenos empreendedores da minha cidade aqui no Canadá, foi meio que um modo que eu tive de ver assim que essa ainda é a Catarina, não a Catarina mãe, não a Catarina esposa, é a Catarina individual, né? Catarina ser, antes de todos os outros títulos. E eu acho que isso pra mim foi muito importante, me ajudou muito para que eu pudesse ter um rumo, né? Uma noção, uma direção de onde eu queria estar, né? Como é que eu quero que os meus filhos me enxerguem? Como é que eu quero que o meu marido me enxergue? Como é que eu quero me enxergar? Foi um período de muita batalha interna, né? Batalha pra estar com a cabeça fora d'água. Eu não tô nem falando de batalha pra estar feliz, né? Era uma batalha só pra estar equilibrada. Essa era a minha batalha. Uma batalha de atender as necessidades dos meus filhos, atender as minhas necessidades, atender necessidades de um casamento e atender as necessidades de dona de empresa, né? Vamos falar assim. Então, o empreendedorismo, para mim, trouxe essa oportunidade de que eu pudesse ser indivíduo, né? De criar alguma coisa e ter alguém dizendo assim, nossa, que legal, que serviço legal, que ideia legal. Na época, ao mesmo tempo da empresa, né, do e-commerce, eu abri um Instagram para falar sobre depressão e fiquei chocada com a quantidade de mulheres que vieram falar comigo sobre, eu também passo por isso, sobre, eu também, né, já vivi isso, vivo até hoje, não tenho coragem de falar. Então, eu acho que por isso que eu resolvi fazer essa live, para tentar trazer um pouco mais de luz no assunto, né? Um pouco mais de compreensão de pessoas que esse mês não entendem a profundidade do que representa para pessoas que passam por essa situação. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando como é que eu posso trazer esse assunto para um outro que eu me amo falar, que é o tal do marketing, né? Então eu falei para vocês, deixa eu só melhorar minha luz aqui para ver se eu consigo
Não sei se tá ficando escuro ou se é só impressão minha. Eu tô sem óculos, tá, gente? Eu tô sem óculos e sem lente, então eu tô meio que cega. Então, eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade em colocar pra fora, né? Depois que eu fui chamada pra essa junta de pequenos empresários, eu comecei a perceber que ninguém faz marketing como brasileiro, né? Eu acho que vocês podem concordar comigo nisso. Ninguém faz marketing como a gente. A gente tem uma pegada, uma criatividade, uma jogada, assim, que é bem diferente. Deixa eu só ligar minha luz aqui, para que a gente possa se ver melhor. E eu comecei a ensinar, eu comecei a praticar, na verdade, esse marketing com a ideia de que eu poderia fazer outras pessoas também irem, né, jogarem a ideia delas para fora. Se bem que a ideia principal era como é que eu faço o meu produto chegar mais nas pessoas, e terminou saindo pela culatra, que era, eu posso ensinar isso para outras pessoas também. Eu posso ensinar isso para que elas tenham sucesso também. Peraí, vou colocar a luz aqui. Foi. Ring light. E aí eu comecei eu me envolver muito, foi na época que eu comecei a tratar minha depressão com óleos essenciais, né? Eu mergulhei muito, e eu sou muito intensa em tudo, né? Se eu gosto, eu vou mergulhar naquilo, eu gosto de ler, eu vou mergulhar naquilo. Ao mesmo tempo que eu sou muito aleatória, eu gosto de aprender sobre várias coisas ao mesmo tempo. Eu já mostrei pra vocês a minha rotina de livros, né? Um dos mais variados, tá aqui meus livros, ó, vivem aqui na minha cabeceira. Dos mais variados assuntos, eu gosto disso. E eu sou muito intensa, então eu tava estudando marketing para a minha empresa. Depois eu comecei a estudar sobre como é que eu melhoro a minha vida com os óleos essenciais. Eu comecei a compartilhar muito isso, uso até hoje. Depois eu comecei a compartilhar sobre como o cabelo mudou a minha vida, né? Melhorou minha autoestima, me salvou da depressão. Então, meio que tá tudo conectado, né? Foi de uma depressão para um e-commerce. Depois, por causa do e-commerce, eu comecei a aprender sobre marketing. Por causa do marketing e da minha depressão, eu fui para os olhos, e dos olhos eu fui para cabelo. Então, tudo começou muito assim com a minha depressão. E eu costumo dizer que a minha depressão foi o que me levou ao fundo do poço, mas também foi uma grande bênção na minha vida, né? E eu não sei se as pessoas conseguem entender quando eu falo que a depressão pra mim foi uma grande bênção. Mas eu sinto falta daquela Catarina que eu era. Eu ria com muito mais facilidade, eu me divertia, eu era muito mais aberta, eu era muito mais acessível, né? E hoje eu não sou tanto, hoje eu sou bem, eu filtro bem quem chega até mim, né? Quem eu me mostro daquele modo mais aberto. Mas eu acho que eu consegui construir algumas barreiras e algumas rotinas que antes eu só fazia e meu carro ficava sem gasolina, né? Eu morria no meio do caminho porque eu tava sempre go. Eu tava sempre fazendo, eu tava sempre servindo, eu tava sempre me doando, porque eu achava que era isso que ia fazer talvez as pessoas, não sei, terem admiração, respeito, ou eu ia me sentir preenchida, não sei, ainda não cheguei nesse ponto de reflexão. Mas o ponto de reflexão que a depressão trouxe pra mim foi: se você não parar, se você não levantar suas barreiras, você vai morrer. E antigamente as minhas barreiras, os meus muros pra dizer não, isso eu não faço, eram muito perto de mim, sabe? Não tinha muito espaço. Quem ultrapassasse aquela barreira eu já tava muito nervosa. E aí a depressão me ensinou a afastar essas barreiras de mim, para que caso alguém ultrapasse essa barreira, eu ainda dizer assim, não, eu não me descontrolar. E uma das coisas mais difíceis para mim durante a minha depressão foi reeducar minha família, meus amigos, no novo estilo Catarina, né? Parecia até que eu tinha tido um corte de cabelo e as pessoas não me reconheciam mais. Só que a mudança era muito interna. E eu lembro que meus filhos foram os primeiros a sentirem essas mudanças, né? Eu tinha uma empresa, eu estava trabalhando, então a minha atenção era bebê, empresa, e
além disso, a pandemia bateu. Então, eles estavam em escola, fazendo escola aqui em casa. Então, era uma rotina que me deixava muito nervosa, muito na beira do precipício do que é que me estressava. E a minha depressão e mais tarde a ansiedade, a depressão trouxe ansiedade, eu vou falar um pouquinho mais desse ponto, elas se refletem muito em irritabilidade. E eu não sabia que isso podia ser um traço de depressão e ansiedade. Então, tá a Catarina com depressão, com o recém-nascido, com uma empresa e estudando em casa com os filhos, né? Não foi uma época muito bonita da minha vida, preciso dizer. Mas isso me fez criar algumas rotinas. Eu comecei a ensinar e eu falei, bom, ensinar sobre marketing me deixa feliz. Ensinar sobre marketing parece que sou aquela Catarina livre de novo antes da depressão. Então isso aqui a gente vai manter. Fazer tudo toda hora para todo mundo não tá mais me deixando feliz. Então a gente vai abrir mão disso. A gente vai colocar horários. Foi quando eu passei a ter um calendário para todo mundo, né? E eu passava esse calendário para os membros da minha família, onde eles escolhiam o tempo que iam ter comigo, né? Inclusive, a minha mãe morava comigo, inclusive a minha mãe tinha um tempo comigo, onde ela marcava um dia, um horário, e era nesse tempo que a gente ia fazer. Às vezes a gente ia tomar café da manhã juntas, às vezes a gente ia resolver coisa que ela queria. E isso me deu um senso de controle muito grande. Isso pra mim foi muito bom, esse calendário, né? Tinha date com os meus filhos, tinha date com meu marido, tinha hora de trabalhar, tinha hora de dormir. Inclusive eu colocava isso no meu calendário, né? Hora de fazer nada, para que eu pudesse me recarregar. E eu passei de um estado de extremo desespero, que era a depressão, para um estado de extremo controle. E qualquer coisa que não estava no meu calendário, qualquer coisa que eu não conseguia prever e colocar uma hora e uma data, me deixava extremamente nervosa, extremamente irritada e extremamente frustrada, né? Eu chegava a chorar porque aquilo não estava no calendário e eu não estava seguindo a rotina que eu sabia que me mantinha segura. Então eu fui de uma depressão para uma ansiedade generalizada, onde o que a médica, nas palavras da médica, né, foi que eu tava com tanto medo de voltar para aquele estado de depressão, aquele estado sombrio, que eu passava a controlar tudo. E aí eu passei a desenvolver, não chegou a ser toque, mas eu passei a desenvolver um sistema que me protegesse, me impedisse de chegar naquele local. Então eu fui de um extremo para outro, né, fui de uma depressão para uma ansiedade. E foi também muito difícil, né, foi muito difícil. Ainda hoje eu tenho crises, eu tenho dificuldade, e eu lembro de eu ligar pro meu irmão contar, né, que eu tinha sido diagnosticada, e ele falou, seja bem-vindo ao grupo, isso não te larga mais. Então eu passei a desenvolver estratégias para que eu pudesse ficar o mais estável possível, né? Então, quando a gente fala sobre trabalhar no digital e ter uma doença que é difícil você prever uma rotina, sendo que no digital o que mais é ensinado por aí é que você tenha uma rotina, né? Que você poste todo dia, que você faça toda aquela ladainha, né? De conseguir um monte de seguidor, um parará. A minha proposta foi, eu preciso quebrar isso. Eu preciso quebrar esse paradigma. Eu me matriculei num curso de marketing muito bom, eu aprendi coisa pra caramba, virava a noite estudando, porque, de novo, sou muito intensa. E no final do meu primeiro lançamento, né, era um curso de lançamentos, no final do meu primeiro lançamento eu lembro que eu deitei no chão e eu só chorava, e eu torcia pra ninguém comprar o curso, porque eu não aguentava mais estar ali me doando, me posicionando. Foram 7 dias de aula gratuita e era material de apoio. Foi um período que os meus filhos chegavam da escola, a gente fazia, às vezes, até o jantar não fazia junto, mas assim, se alimentava junto, né, ali. Colocava eles pra cama e voltava pra estudar. Então foi um período onde eu me senti meio desconectada do resto da família, porque eu estava realmente focada em fazer isso dar certo, né? Era um desejo justo. Mas eu aprendi que não é para todo mundo. E é aí que hoje mora a razão de eu estar ensinando marketing. Cada um tem o seu marketing, né? Cada um
Para mim vai funcionar talvez consultoria, para quem está assistindo talvez vai funcionar um modelo de lançamentos, ou vai funcionar ser talvez não trabalhar diante da câmera, vai trabalhar nos bastidores, vai ser um gerente de tráfego, vai ser um gerente de copywriter, vai ser talvez um coprodutor. São várias as opções de trabalhar fora da câmera. Eu gosto da câmera porque a gente gosta de aparecer mesmo, né? Mas eu comecei a desenvolver ideias de que não existe eu comecei a desenvolver ideia, não. Eu comecei a perceber uma coisa que para muita gente é óbvia, né? Que não existe regra para todo mundo. Não, da mesma forma que não existe regra para lidar com depressão para todo mundo, não existe regra de trabalhar no digital para todo mundo. Então, eu comecei a levantar uma bandeira muito forte sobre isso, de que isso eu sou contra, isso aqui eu sou a favor, isso aqui dá para adaptar. E se você que está começando a empreender, ou seja no presencial ou no digital, eu torço muito para que você encontre bons mentores que tenham essa visão. Quando eu fiz o meu curso de marketing e depois eu fui chamada para ser mentora de um torneio de marketing e me destaquei por causa disso, numa das reuniões entre os mentores, foi perguntado o que é que a gente ensinava e o que é que a gente achava de essencial para passar para os nossos mentorados. E uma das coisas que eu falei foi, se eu fizer um contrato com o mentorado, uma das cláusulas vai ser, você precisa ter tempo para descansar. Porque o que a gente mais vê aí é profissional correndo mais do que as pernas permitem, né? E no meio do processo, cansa, no meio do processo larga e fala, nossa, mas marketing tem um monte de gente. Quem fica? Quantos ficam? Tá? E eu tenho pra mim que muito disso é essa corrida frenética, desenfreada, de que é preciso fazer tantos posts, tantos vídeos, tantas aulas, tantos cursos, quando na verdade a sua saúde precisa estar em primeiro lugar, tá? A sua saúde, a sua rotina, você precisa adaptar essa rotina se você quer realmente estar trabalhando com isso aqui. Porque é um local de muita exposição, é um local, não exposição de que você vai expor detalhes da sua vida, mas é um local que você tem que conectar com as pessoas, que você precisa doar energia, que você precisa ser social, afinal de contas é uma rede social. E às vezes, quando você já tá meio exaurida da vida física, né, pra vida presencial, não sobra muito aqui pro digital. Então eu comecei a bater nessa tecla, né, que não é regra. Tinha até uma das amigas que falavam lá dentro do curso comigo, fala, Catarina, segue o método. E eu falo, não, esse método não encaixa com a minha vida. Esse método tá errado. Tem muita coisa boa desse método que eu posso aplicar, mas esse método não é 100% garantido. E engraçado depois de ver, eu até brincava com meu marido, né, eu falava, a professora criou esse método porque ela não tem filho. Né? Ela não sabe como é você programar o seu dia e a vida vir e dar uma rasteira em você e dizer assim, não, quem tá no controle sou eu, não é você. Então até quarta-feira agora passada eu tinha programado um dia, gravar uns vídeos e tal, e foi quando todo mundo viu, né, eu postei aqui que meu filho tinha ligado pedindo comida, então eu fui entregar comida, fui levar o outro na biblioteca, fui fazer algumas coisas, então termina que o dia não é seu, a hora não é sua. E eu acho muito injusto a gente criar regras pro marketing, né, de poste tantas vezes ao dia, esteja aqui tantos dias, faça lives tantas vezes, sendo que a gente não sabe a realidade dessa pessoa, a gente não sabe o quanto aquela pessoa tá lutando pra estar aqui. E é isso que eu queria frisar, né, que antes de você começar no digital, antes de você abrir o seu perfil, escolher o seu handle no Instagram, escolher a sua paleta de cores, escolher, né, a sua fonte, o que é que vai ser a sua arte, escolha quais são os valores que você vai ter. E é esse o grande ensinamento da live de hoje. Se você se identificou até aqui com alguma coisa que eu falei, escolha o que é que você vai defender na sua vida, o que é importante pra você. É importante pra mim a minha família? É importante pra mim que as pessoas vejam que eu sou uma profissional boa? Tendo filho, não tendo filho, sendo casada, sendo solteiro, qualquer situação, qual seja a situação da sua vida hoje. Escolha o que você quer defender, tá? Posicionamento político, contra a vacina, a favor de vacina, e defenda isso. Porque quanto mais perto
da versão original que você tem, mais longe você vai, mais tempo você vai durar aqui na rede social. Mais longe você vai. E você vai encontrar pessoas que vão apoiar você nessa jornada. Tá? Seja você, né, daquele partido político ou não, você vai encontrar pessoas que vão dar a mão pra você. Não se prendam a números de, poxa, eu perdi tantos seguidores, poxa, ninguém comentou, poxa. Pensa que você tá disseminando a sua mensagem. Eu acho que isso, pra quem é um depressivo e pra quem tem ansiedade, eu acho que a gente conseguir verbalizar os nossos pensamentos e manter uma sobriedade enquanto fala sobre isso, já é uma vitória muito grande. Porque normalmente quando a gente tem ansiedade, a gente meio que fica envolta numa sensação de agradar as outras pessoas, ou não vou fazer porque não sei que resultado vai ter, vai dar errado e as pessoas vão falar mal, vou passar vergonha. Então a gente fica entre o se esconder ou agradar. E entre esses dois tem muitas outras opções, tá? Eu tô falando do que aconteceu comigo. Eu era muito entre agradar e esconder. Tanto é que eu ainda hoje, eu oscilo entre esses dois pontos, né? Quase todo mês eu falo pro meu marido, eu vou encerrar tudo, eu vou cancelar todas as minhas contas de Instagram e sumir. E depois vem aquele sentimento de, peraí, se eu me calar, se eu não fizer a diferença com quem tá disposto a me ouvir, eu tô deixando de fazer a vida das pessoas melhor. Eu tô entregando, eu tô me rendendo. E a gente não faz isso, né? O simples fato de você tá continuando a viver mostra que a gente não desiste. Então, antes de você decidir começar nisso aqui, a Fabiana tá aí. Antes de você conseguir decidir se vai começar isso aqui, defina seus valores, defina seus muros, defina o que é importante para você, para que você possa realmente durar aqui, ter a estabilidade emocional e mental, para que você não seja engolida por métricas de vaidade, por hater, né? Essa semana eu tava falando com uma amiga no privado e ela falou, eu não tenho habilidade pro digital porque eu não tenho maturidade emocional com hater. Com pessoas que vão fazer diferente do que tá sendo ensinado, do que vão discordar de mim, eu não tenho maturidade emocional para isso. E tá tudo bem. Né? Empreender no digital não é para todo mundo. E é isso que eu quero frisar para vocês. Essa foi uma live sem roteiro, do fundo do coração. Porque eu vejo muita gente migrando pro digital achando que vai ser que nem miojo, né? 3 minutinhos, tá pronto, vou ficar rico. E não é assim. É muito mais que isso, é muito trabalho, é muita noite em claro, é muito estudo, você estuda sobre oratória, coisas que nem vão ser ensinadas no marketing, no seu perfil, você vai sentar e você vai estudar. Você vai estudar sobre oratória, você vai estudar sobre moda, você vai estudar sobre arquétipo, você vai estudar sobre branding, coisas que vão agregar na sua marca e no seu discurso, mas que você não necessariamente vai ensinar. Então, pensem nisso. Se vocês estiverem pensando em empreender no digital, eu abri 4 vagas para pessoas que quiserem ser mentoradas com essa mentalidade. Tá? Com essa coisa de ser personalizado, de não ser simplesmente, olha só, você vai fazer 3 posts por dia, você vai fazer 20 stories. Não, né? Vai ser um grupo, eu tô buscando mulheres, tá? Mulheres que estão começando no digital, que tem essa noção de que, quero começar, não sei por onde, mas eu não quero ficar doente. Eu acho que eu podia até botar como condição para ter uma vaga ser depressiva ou ter alguma outra dificuldade mental. Tô brincando, todo mundo vai ser bem-vindo. Eu tô buscando 4. Isso, a Fabiana acabou de me lembrar. Só tem 3 vagas. Uma das vagas é da Fabiane, tá bom?
Então temos mais 3 vagas. Se você acha que você deveria estar nesse grupo, saiba que você vai ter uma mentora chorona, mas que vai estar buscando realmente o que é que vai casar melhor com a sua necessidade. Eu fiz isso por mais de 20 mulheres e o resultado foi muito gostoso. Foi uma troca. Hoje são grandes amigas. O digital me deu grandes amigas. Inclusive, quando eu fui para o Brasil agora, encontrei uma dessas amigas, e foi uma experiência muito maravilhosa ter encontrado a Milene. E saibam que a gente quer trabalhar esse lado de tanto praticar o seu olhar, para que você possa ver o que funciona para os outros e o que funciona para o seu negócio. Então, em outubro, a gente vai começar esses encontros. Vão ser 4 encontros. Vai ser gratuito, tá? Eu estou disposta a doar muito do que eu aprendi para que vocês possam ter esse destravamento. Mas que vocês possam entender que trabalhar no digital vem depois de cuidar da saúde mental. Eu espero que a gente possa pensar sobre isso, sobre saúde mental, não só no mês de setembro. Que a gente possa estar atento às pessoas à nossa volta, a adolescentes, a crianças que têm algum comportamento muito irritadiço. Que vocês possam enxergar, passar a visão da birra e enxergar o que é que essa criança está pedindo, o que é que esse adolescente está querendo dizer. Eu sou muito grata por pessoas que me apoiaram nessa jornada. Eu sou muito chorona, gente. E contar a minha história ainda é mexer numa ferida. Mas eu sou muito grata por pessoas que têm sido mais abertas em falar sobre isso. Sobre empreendedorismo e falar do lado emocional também. Muito empreendedor perdeu muito com essa pandemia. Se não perdeu tudo, né? Eu tenho uma admiração especial pela Fabi. Ela tá aqui, ela vai fazer uma palestra, vai fazer um evento dia 22, falando sobre empreendedorismo e saúde mental. As vagas estão lotadas, ela acabou, os ingressos estão todos vendidos. Quem quiser acompanhar mais ela, segue. Ela tá aqui assistindo a live. É muito fantástica essa abordagem. Porque eu costumo brincar que não ficou uma pessoa normal depois dessa pandemia. Você só ficou normal se você morava numa ilha, né? Sozinho, lá, feliz. E tipo Lagoa Azul, você morava só. Não é possível. Porque todo mundo meio que saiu meio descompensado, né? E eu conto que depois desse primeiro lançamento, as minhas amigas de lançamento ficam rindo, que eu conto que depois que eu fiz o meu primeiro lançamento... Fabi, eu te amo. Depois que eu fiz o meu primeiro lançamento, a sensação que eu tive foi que eu era um soldado voltando de guerra, né? Todo estrupiado, todo faltando um braço, faltando todo cheio de cicatriz física e emocional, né? Normalmente quem volta de guerra tem os traumas, como fala? Ansiedade pós-traumática? Acho que é assim que fala em português. E eu disse, isso não é pra mim. Eu não quero mais ficar doente por causa disso. Eu não preciso arrumar mais um motivo pra estar doente. Então, vamos ter saúde, vamos ter discernimento no nosso trabalho, né? Nessa vida digital, que já é tão difícil a gente manter a normalidade no presencial, quanto mais no digital, com menos fingimento, com menos forçação de barra, sendo mais natural, desenvolvendo amizades, colocando a sua luz aqui para que você possa realmente iluminar a vida de outras pessoas. Eu não posso deixar de mencionar nessa live o amor da minha vida, né? O meu marido, que em vários momentos ele ficou desesperado junto comigo. A gente, inclusive, eu fiz um estresse pós-traumático. Muito obrigada, Fabi. Eu fiz, inclusive, um vídeo lá no perfil. Eu posso compartilhar aqui esse vídeo no perfil que eu falo sobre ansiedade. Eu fiz um vídeo entrevistando ele sobre como é que ele se sentiu ao me ver com depressão. E foi um dos vídeos assim que mais bombou no canal. Porque a gente pensa muito na pessoa que tem depressão, mas a gente não dá a devida atenção às pessoas da rede de suporte, né? A gente não consegue imaginar o sofrimento que as pessoas que estão à nossa volta estão vivendo em ver a gente sofrer também. E não tem muito o que ser feito. Então, eu só queria deixar
pra ele que assim, sem ele eu não teria conseguido. Ele foi realmente a minha boia quando eu tava afundando. E não é uma boia que ele forçou. Ele não é um salva-vida que foi lá e me resgatou. Ele só jogou a boia e esperou eu querer ser resgatada, né? Isso é uma outra coisa da depressão que eu sempre falo muito. Não tem como você forçar uma pessoa fora da depressão. Quando eu tenho minhas crises, eu vou pra minha caverna e não tem como ninguém me tirar da minha caverna. E ele fica lá, estendendo, que nem sabe aqueles soldados do Palácio de Buckingham, quando tá no palácio inglês, né? Fica lá na frente, protegendo. E ele é muito disso pra mim. Ele fica lá fora, né? Falando, ó, aqui fora tá sol, ó, aqui fora aconteceu isso. E é assim que gradualmente eu saio da minha caverna. Então eu não tenho como terminar uma live falando de vida na rede digital e ansiedade e depressão sem no meio contar o papel que essa pessoa tem na minha vida. Eu queria que todo mundo tivesse uma pessoa assim na vida. Eu acho que se tivesse menos suicídios iam acontecer. A cada 40 segundos tem uma pessoa no mundo tirando a vida. Isso é um dado muito alto. E eu sei que eu consegui escapar disso porque eu tinha uma rede de apoio. Então, como a dona Fabiane já falou, eu não posso desistir, né, Fabi? Não vou desistir. Não, senhor. Cadê que ela falando aqui? Não vai encerrar nada. Então, que vocês pensem e ponderem sobre isso antes de vocês pensarem em empreender no digital ou empreender na vida normal, tá? Estabeleçam as suas diretrizes, os seus muros, até onde você vai mostrar, até onde você não vai. O que é negociável pra você. Uma coisa que não é negociável pra mim é domingo eu não apareço por aqui. Domingo é meu dia de recarregar, domingo é meu dia de ir pra igreja e fazer outras coisas que são importantes pra mim. E isso me ajuda a manter a minha sanidade mental. Então, eu queria... Essa live foi sem script, sem nada. Mas eu acho que se a gente parar pra olhar entre as entrelinhas, dá pra gente tirar muito ensinamento disso aqui. Porque eu cheguei no fundo do poço. Eu não quero que ninguém chegue no fundo do poço pra aprender que sair do poço dá muito trabalho. Dá muito trabalho, né? A gente machuca a mão, a gente se arranha. Não é na primeira tentativa de sair do poço que a gente consegue. Então, a minha missão hoje é não deixe ninguém chegar no fundo do poço. Se eu encontrar alguém, e eu consigo reconhecer muito facilmente hoje quem tem a depressão, quem tem ansiedade. A minha missão hoje é não deixe ninguém chegar no fundo do poço. E quero oferecer essa liberdade, esse veículo de colocar um projeto para fora através de rede social. Então, se você se sentiu chamado durante essa live, se você sentiu esse comichão aí na boca do estômago, mande uma mensagem dizendo por que você acha que você deveria estar nesse grupo de mulheres, que eu tenho certeza que os propósitos dessas mulheres vão estar alinhados. Essas mulheres vão se encontrar, é capaz de saírem grandes amigas desse encontro. Eu tô muito animada para isso, tá? Então... vou colocar, Fabi, vou compartilhar esse vídeo aqui, que foi algo realmente que marcou, tá? Então, obrigada por quem tá presente aqui na live. Obrigada por emprestar os ouvidos. Essa live vai ficar gravada, essa live vai ser subida lá no YouTube, para que a gente possa se conhecer mais. Eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui abertamente, nesse perfil, desde que ele virou sobre marketing, né? Então, espero que vocês tenham ponderado algumas coisas, né? Espero que vocês usem o final de semana para traçar os limites, para rever as prioridades de vocês, para que vocês não fiquem doentes, para que vocês também não deixem de fazer o que vocês gostem, para que vocês possam entender que a gente é um ser complexo, né? A gente é um ser de muitas paixões. A gente não precisa cortar e dizer, não, isso aqui sim, isso aqui mostra só esse lado. Que a gente possa ter uma vida menos editada, que a gente possa ter uma vida menos forçada, que a gente tenha realmente um modo de vida mais natural e mais leve, tá? Então, um excelente final de semana para vocês. A gente se vê no decorrer dos dias por aqui. Eu vou terminar os meus livros, eu vou terminar de fazer as coisas que eu gosto e espero que a gente possa continuar junto nesse caminho, tá bom? Um beijo, um excelente final de semana.
A gente se vê toda sexta-feira. Próxima sexta-feira tem live de novo.